Leitura da carta aos Romanos. Irmãos, tudo que está escrito foi escrito para nosso ensinamento, para que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Que o Deus da paciência e da consolação vos dê que tenhais entre vós sentimentos segundo Jesus Cristo, para que unânimes a uma voz e glorifiqueis a Deus, Pai de Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso, socorrei uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Eu vos digo, pois, que Jesus Cristo foi o ministro da circuncisão em testemunho da fidelidade de Deus e em ratificação das promessas feitas a nossos pais, quanto aos gentios, que também glorifiquem a Deus em sua misericórdia, como está escrito. Por isso, confessar-vos-ei entre os povos, Senhor, e cantarei hinos a vosso nome. Ali está ainda escrito: alegrai-vos nações com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor todos os povos, celebrai-o todas as nações. E também diz Isaías: uma raiz sairá de Jessé, e as nações esperarão aquele que dela se levantará para regê-las. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria, e a paz de vossa fé, e paz de vossa fé, para que sejais riquíssimos da esperança e da virtude do Espírito Santo. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, ouvindo João no cárcere as obras de Jesus Cristo, enviou 2 de seus discípulos a lhe dizer: és tu aquele que há de vir, poderemos esperar por outro? E respondendo Jesus lhes disse: ide e repeti a João o que ouvistes e vistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados, e bem-aventurado aquele que de mim não se escandalizar. E quando eles partiram, começou Jesus a falar ao povo acerca de João, que saídes a ver no deserto uma cana agitada pelo vento, mas que saídes a ver um homem vestido suntuosamente. Ora, os que vestem roupas finas habitam os palácios dos reis. Então, que saídes a ver? Um profeta? Assim, eu vos digo, e viste mais do que o profeta, porque este é de quem está escrito: eis que eu envio diante de tua face o meu mensageiro, que preparará o teu caminho diante de ti. Pelo sinal das cruzes, eu dou o Senhor dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto neste domingo como nos 2 próximos, aparece a figura de São João Batista. Nessa está João preso num palácio de Herodes, que fica a cerca de 1.200 metros de altura, em Maqueronte. E por que João está preso? Porque João fez o que às vezes nós temos a covardia de não fazer. Proclamar os direitos de Deus, chamar a atenção das obrigações dos homens de obedecerem a Deus.
Herodes estava rejeitado por muitos de Israel quando ia governar aquela região da Palestina, e as queixas foram até ao imperador de Roma. Ele então foi se defender, o que conseguiu com sucesso. Lá ele se encontrou com um irmão que ele tinha, um irmão menos conhecido, chamado Filipe, que não é o tetrarca. Filipe, irmão dele, é outro Filipe. Que é casado com uma parenta deles. Ela, impura, devassa e gananciosa, resolve abandonar o marido para se juntar ao cunhado, voltando para ocupar funções elevadas na Palestina. Ao chegar, São João, que cumpria seus deveres, disse a Herodes: não te é lícito viveres com a mulher do teu irmão. Ela se encheu de ódio contra São João e queria que Herodes matasse São João. Embora sem grandes princípios, Herodes tinha certo respeito a São João. E entre o jogo contraditório de favorecer a amante adulterina e realizar o respeito a João, não matou, mas o prendeu, o deixou preso. Era uma prisão um tanto branda, porque Herodes permitia que os discípulos de São João fossem visitá-lo. Ele era visitado pelos discípulos. E assim acontece que eles chegam lá com uma multidão enorme de notícias a respeito do que fazia Jesus. Cura das mais variadas doenças, conversão de pecadores, ressurreição de mortos, estava espalhada aquela multidão de notícias. Fazia pouco tempo que Jesus tinha passado por Naim, onde se encontrou com o cortejo fúnebre do filho daquela viúva que ia levando o filho morto para ser sepultado, e parou o féretro e, tomando pela mão
o rapaz, o adolescente, mandou que ele se levantasse. E o cadáver ficou vivo imediatamente e começou a falar. E ele o entregou à sua mãe. Essa ressurreição foi um sucesso. Evidentemente que são poucas as ressurreições que os evangelhos contam feitas por Jesus, e certamente ele fez outras, porque os evangelistas narram muito pouca coisa do mundo de coisas que Jesus fez. Aquelas notícias de tanto milagre, de tantos fatos, que levava uma multidão muito maior de gente a procurar Jesus do que a quantidade dos que procuravam João antes, levava os discípulos de João a ficarem com inveja. Nada satisfeitos, porque Jesus era mais procurado, mais aclamado, mais louvado e fazia coisas maiores do que João. É por esse motivo que São João, na narração de São Mateus, no Evangelho de hoje, diz que, estando João preso, mandou 2 de seus discípulos procurar Jesus para perguntar: és tu aquele que deve vir ou devemos esperar por outro? Na simplicidade da narração do texto, fica parecendo que São João quer tirar uma dúvida. Nada disso. Não temos razão para suspeitar uma coisa dessa. Recordemos que quando São Gabriel anunciou a Nossa Senhora que sua parenta Santa Isabel estava grávida, no 6º mês, e Nossa Senhora foi à casa de Isabel ajudar. E ao chegar lá, levando do seu ventre imaculado o próprio Salvador, o Messias, ao entrar na casa de Isabel e saudá-la, levado pelo Espírito Santo, aquele menino de 6 meses dentro do ventre da mãe pulou de alegria. Crê-se, e eu creio, que nesse momento São João tenha sido purificado do pecado original, dentro do ventre da mãe. Acredito, pessoalmente, que naquele momento São João, pequeno, no ventre da mãe, recebeu a luz da razão. Ficou sabendo quem Deus queria que ele fosse e comunicou ao saber dessa luz.
que quem chegava ali era a mãe do Messias, que trazia justamente o Messias, comunicou à mãe. Santa Isabel ficou sabendo por uma luz do filho no seu ventre, que acabava de chegar na sua casa, a Virgem Maria trazendo no seu ventre o próprio Salvador. Por isso, Santa Isabel pronunciou aquela frase que nós dizemos todos os dias, não é? Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. E que honra é esta minha de ser visitada pela mãe do meu Senhor, Jesus, que estava ali. Quer dizer, portanto, que por uma luz celeste, tanto São João, como por meio dele, sua mãe, ficaram sabendo que Jesus é o Messias. Então, a partir daí, não havia nenhuma razão para São João perguntar a Jesus: és tu aquele que deve vir, ou devemos esperar por outro? Não havia razão. Essa luz foi aumentando. Quando São João pregava o arrependimento dos pecados ao povo, para receber o Messias que estava para chegar, já estava na terra, ele sabia, filho da Virgem Maria. Começou a pregar, avisou. Se lhe perguntavam se ele era o Messias, não, eu não sou o Messias, eu não sou aquele que vem salvar o mundo. Eu sou aquele que prepara o povo para receber o Messias. No meio de vós, há um que é maior do que eu. E eu não sou digno de desamarrar a correia de seu calçado. Eu não sou digno de calçar o sapato dele. São João, que com 6 meses no ventre da mãe, ficou sem pecado original, já nasceu sem pecado original. Não foi concebido como Nossa Senhora, mas já nasceu sem pecado original. Todo o povo queria ser batizado por São João, no Rio Jordão. Entravam na água e São João jogava água em cima da cabeça da pessoa. Era uma cerimônia que ele inventou para indicar o arrependimento dos pecados em que todos devem viver. Nós, todos. Pois bem, apareceu Jesus ali. Se aproximou de São João, que estava batizando vários judeus, e disse que queria
ser batizado também. O que é que o Evangelho conta? Que São João disse: eu que devo ser batizado por vós, e vós vindes a mim e pedir? Jesus então diz: não, aceite o que eu estou dizendo, para que se cumpra toda a justiça. Porque fiquemos certos, toda a justiça acabará sendo cumprida. Acabará sendo cumprida. Então, Jesus desceu a água e São João obedeceu. Jogou água na cabeça de Jesus. E por que Jesus quis fazer aquilo? Se ele não tinha pecado, não precisava fazer uma promessa pública de penitência, como os outros estavam fazendo. Porque ele queria, com aquele gesto e todas as provas que adviriam daí, para chamar a atenção de todos que aquele João não era um qualquer. E aquela cerimônia que ele fazia, embora não fosse o verdadeiro batismo, que é o que Jesus fez, o nosso batismo, era uma cerimônia válida diante de Deus para todos aqueles que quisessem fazer penitência. Então, na hora em que São João derramou água sobre a cabeça de Jesus, apareceu o Espírito Santo na forma de uma pomba e uma voz: Deus Pai, este é meu filho predileto, meu filho muito amado, em quem coloquei tudo quanto me agrada. E assim, pela primeira vez na história do mundo, aparece a Santíssima Trindade. Deus Filho ali recebendo a água do batismo de João, e o Espírito Santo na forma de uma pomba, e Deus Pai, aquela voz. Algum dia depois, estava São João pregando ao povo, quando Jesus passou um pouquinho à distância. E o que foi que João disse? Ali está o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Foi dele que eu disse que não mereço nem calçar o sapato dele. Pelos evangelhos, então, nós vemos todas essas demonstrações de São João, indicando que ele sabia quem era o Salvador, que não vinha ninguém depois dele, que era aquele determinado para vir. Estava claro. Tão claro que
2 jovens da Galileia. São João batizava na Judéia, no Rio Jordão, bem mais perto de Jerusalém. Apareceram 2 jovens para ouvir João, para se batizar, para obedecer a ele. Que depois Jesus escolheria para ser 2 apóstolos, São Tiago Maior e São João Evangelista. Os 2 viram São João dizer aquilo tudo e compreenderam que, seguindo a São João, eles seguiam a um grande. Mas seguindo a Jesus, eles seguiam a um maior. De modo que, quando Jesus saiu, eles foram atrás. Lá adiante, São Jesus, mostrando que percebeu que era seguido por 2, virou-se para eles e perguntou: o que vocês querem? Onde é que o senhor mora? Quer dizer, queriam a convivência com Jesus. Vinde e vede, respondeu Jesus. Por todas essas razões, a gente tem certeza que São João sabia que era Jesus. Por que ele manda, como o Evangelho de hoje conta, 2 de seus discípulos ir lá onde Jesus está pregando, a perguntar a ele se ele é o que tinha que vir, marcado por Deus, ou devia esperar por outro? São João não está mandando fazer uma pergunta para tirar dúvida, ele que tinha certezas e mais certezas, como acabei de resumir aqui, agora, a quem prestou atenção. Ele mandou os 2 discípulos porque eles estavam magoados. Estavam magoados porque São João tinha crescido muito no valor visto pelo povo, merecidamente, e agora aparecia um maior. Com mais poder, com missão maior. E eles então não se resolviam a aceitar Jesus, como Santo André e São João fizeram no episódio há pouco contado. Os 2 chegaram lá e perguntaram em nome de São João: és tu aquele que deve vir ou devemos esperar por outro? Jesus mandou que eles esperassem. E eles passaram um bom pedaço de dia ali com os apóstolos, com o povo, vendo os sermões de Jesus, vendo os milagres que Jesus ia fazendo, tomando conhecimento de outros vários milagres que Jesus tinha feito, inclusive de ressuscitar mortos. Estavam eles, então, os 2 discípulos,
de João, vendo a grandeza de Jesus, para voltar e contar a São João o que eles tinham visto. Não para João saber, que já sabia, mas para eles. Aí a gente tem que pensar, tomar cuidado com os pecados, entre eles, meus irmãos, a inveja. A inveja, ficar magoado porque outro é mais inteligente do que eu, é mais bem educado do que eu, é mais esforçado do que eu. Perceber a superioridade de outro com relação a mim e não ficar com inveja, que é filha do orgulho, que nos leva a não querer que ninguém seja mais do que nós. Jesus, embora Deus, se fez pequeno, veio ao mundo os textos dizem que ele obedeceu ao Pai. Ele obedeceu ao Pai. Mas ele e o Pai não é um Deus só? Sim. Pois é. Mas ele obedeceu ao Pai. Ele obedeceu ao Pai. Da maneira mais completa. Até ser condenado à morte. Em razão de nossa necessidade de ser purificados. Mas aí, meus irmãos, São João está dirigindo seus discípulos a essa altura, com as luzes muitas que São João tinha, certamente que ele devia desconfiar que seu fim não ia demorar por causa do ódio de Herodíades, daquela falsa mulher de Herodes. Por causa disso, São João devia esperar, ainda que Herodes, às vezes até chegasse ao ponto de ir lá à prisão, fazer certas consultas a São João. Ou mandar alguém perguntar. O Evangelho de hoje tem um ponto muito precioso, porque me parece que é a primeira vez em que Jesus claramente declara sua função de Messias. Aquele que vem trazer a salvação. E é em Jesus Cristo que nós devemos buscar essa salvação, sabendo que todos nós morreremos, todos nós seremos julgados e todos nós seremos ou premiados ou castigados para sempre, ou premiados ou castigados para sempre.
Imagine o que quiser sobre o sofrimento do inferno. O que quiser. Exagere a respeito do sofrimento do inferno. Exagere mesmo. Pois fique certo que mesmo que você pense que exagerou, você não chegou nem a conhecer de fato como é o inferno. Não chegou. Assim também o céu. Nenhum de nós é capaz a gente pode, por exemplo, olhar. A gente pode, por exemplo, olhar a natureza que Deus colocou na Terra. As belezas enormes que Ele colocou. Você chega na praia e olha aquele mar imenso, 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 que se perde no horizonte. As aves, como cantam variadas. Como é interessante que Deus colocou cada uma com um modo diferente de cantar. A plumagem variada, até o ponto de fazer coisas incríveis, por exemplo, o pássaro preto, como nós chamamos, nome tão feio, né? Pássaro preto, mais nada, não tem mais nada. No entanto, ouça cantar, para ver como é a formosura do canto. E assim, o mundo deles, as variantes, não é? As variantes são imensas. Por exemplo, o beija-flor. Já observaram que o beija-flor é uma ave que sabe voar de ré? Voa para frente, para trás, para frente, para trás, como ela quiser. Faz 1000 piruetas. 1000 piruetas. Já viram o curioso que é o ninho de um beija-flor? E assim por diante. Como Deus varia tudo. Por exemplo, os animais, não é? Os animais. Animais curiosíssimos, por exemplo, o ornitorrinco. Um animal mamífero que tem bico. Tem bico parecendo um pato. E assim são as belezas da terra, não é? Ainda anteontem, um irmão veio daí de baixo, lá para cima onde eu estava, com um galinho
de um tipo de jasmim. Meu Deus, quanto perfume! Quanto perfume aquela florzinha! Quanto perfume! E assim por diante. Assim por diante. Então a gente pode, olhando a terra, tirando a tentação de querer viver na terra porque ela é boa, agradável, sabendo com segurança que o céu é muito melhor. Pela terra, pela beleza da terra, você pode concluir o céu? Que nada! Os santos que estão no céu refletem a beleza de Deus, variadamente, uns mais, outros menos, santos e anjos. Variadamente. Se a gente não visse Deus no céu, visse só os santos, era tanta beleza que dava para ficar por todos os séculos feliz. No entanto, não é assim. Vê-se Deus, vê-se o próprio Deus. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje nos recorda melhor a figura de Jesus, nosso Salvador. E o exemplo de São João Batista em mostrar o Messias. Nós temos o dever de mostrar o Messias, não é? Como é que a gente mostra o Messias? Por exemplo, pelo modo de falar. Alguém pode mostrar o Messias? Alguém que, ao falar, solta nomes, xinga, está mostrando o Messias? Modo de se vestir, modo de falar, modo de agir. A necessidade da virtude, da virtude. Santo Ambrósio, que nós celebramos essa semana, que era bispo de Milão, respeitado em todo o império, respeitadíssimo pela sua alta inteligência, pelo seu preparo estupendo e mais ainda pela sua santidade. Santo Ambrósio teve um episódio curioso. O imperador era católico. E uma cidade se revoltou contra seus governantes e mataram os governantes. O imperador católico quis então castigar a cidade e mandou um exército que matou não só adultos, não só homens, mas também mulheres, até crianças. Cerca de 700 pessoas. Se não me falha a memória. O povo sabia que o imperador não fazia nada
sem consultar Santo Ambrósio. Fiquei achando que isso aqui Santo Ambrósio sabia, mas ele não sabia de nada. Não sabia de nada. Quando ele soube, se comportou como o povo, contra o comportamento do imperador. Quando o imperador viajou para Milão, para se encontrar com Santo Ambrósio, depois dessa mortandade terrível, ao chegar na cidade, Santo Ambrósio se retirou da cidade para mostrar ao povo que não queria conversa com ele, o imperador. E quando, depois, o imperador quis entrar na igreja para assistir à cerimônia, o santo não deixou entrar. Entra não! Não entra enquanto não fizer penitência desse crime que cometeu. Santo Ambrósio deu 8 meses de proibição do imperador entrar na igreja, confessar, comungar, nada. Nada. Excomungado durante 8 meses. Só depois da penitência feita com humildade que ele perdoou. Pois como é que nós procedemos, nós católicos, em nossos ambientes, em nosso trabalho, na vida familiar, na nossa consciência individual? Como é que nós procedemos? Seguindo Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, para alcançar a salvação, porque senão nós não nos salvaremos. Nós não nos salvaremos. Rezar. Rezar o rosário todos os dias. Rezar o rosário inteirinho, todos os dias. Viver então santamente é o que nos é apresentado hoje pela figura de São João e pelas lições que ele dá a seus discípulos.